Por favor, pastor, ele vai também oportunizar a sua esposa que louva o Senhor. A partir de agora, pelos próximos 60 minutos, o culto está nas suas mãos. Que Deus te abençoe e lhe use para a glória dele. Aleluia. Graça e paz vos sejam multiplicadas nesta noite, amém. É um prazer muito especial estar com o pastor Davi, este homem de Deus, o qual já amava sem conhecê-lo. Como diz, aquela palavra, antes te conhecia de ouvir falar, mas agora de contigo estar, Graças ao nosso amigo comum, nosso querido evangelista Ademir Segovia, que desde a minha conversão, há 27 anos atrás, nos conhecemos, Viu os meus filhos pequenos e hoje já conhece meus netos, apesar desta carinha de 18 que eu tenho, não sei porque que riram, eles sempre riem disso, amor, eu tenho já 43, casei com 18 e não me arrependo de ter casado tão cedo, ela com 16, e quando casei todo mundo dizia que estava fadado ao fracasso, e fechamos agora dia 21 de dezembro, 25 anos de casados, E o pessoal, às vezes alguns pastores nos encontram e dizem, mas Alberi, tu tão novo com 2 netos, pois é, tem alguns aí que quando tiverem netos não vão poder nem pegar no colo. Eu vou poder jogar bola com meus netos, jogo eles para cima, brinco com eles, eu curto os meus netos, E até tenho que parar de falar um pouco, senão minha esposa já chora, Porque desde que a gente saiu de férias, tudo que a gente vê, ela pensa, e pro Pedrinho, pro Benjamin, ela não pensa mais em mim. Pedrinho para lá, Benjamin para cá e Alberi de lado, Mas tudo bem, Deus é bom, esse é o processo, A minha esposa é responsável pelo Ministério de Louvor lá da igreja, e ela está proibida pelo médico de cantar faz 5 meses, mas ela continua cantando porque é teimosa. Ela fez alguns exames aí, está aguardando os resultados para fazer um tratamento, mas ela pediu escusas, pastor. Um grupo maravilhoso como este, eu me senti na minha igreja, me senti com o meu grupo de louvor lá. O baterista ali, rapaz, eu já estava sendo renovado só no toque da bateria. Estava lembrando do meu filho, que também é baterista ali em Soledade, e é uma bênção. Queridos, eu quero ser breve, sem muitas delongas, mas eu quero já entrar na palavra. Eu vou fazer minhas as palavras de um teólogo batista, que não sou eu, que ele diz o seguinte, eu vou pregar o meu sermão em 3 pontos, está ali já marcando ali, que bom, isso é bom, pastor, isso é ótimo, Meu sermão vai ser em 3 pontos, eu vou ler o texto, vou sair do texto e nunca mais voltar para o texto. Esse é o meu sermão de hoje. Então leia comigo, 1 Pedro, capítulo 3. 1 Pedro, capítulo 3. Louvado seja Deus. Tem que botar um negócio desse lá na igreja bem alto para mim, lá para poder ver esse negócio assim, A minha esposa, para me ajudar no horário, ela senta assim bem próximo de mim, Então ela olha para mim e ela faz sinal, ela bate no relógio, E eu, como sou muito obediente, a esposa, eu digo, irmãos, eu vou parar de pregar, porque a minha esposa já está me mandando parar ali, está ali ela ali. Agora ela parou de mandar eu parar de falar, Quem achou 1 Pedro capítulo 3? Amém? Você achou? Versículo 3, diz assim, maridos, vós igualmente, ou seja, não é só para os maridos, mas também para as esposas este recado. Vivei a vida comum do lar com discernimento e tendo consideração para com a vossa mulher, como parte mais frágil. Tratai-a com dignidade, porque sois juntamente herdeiros da mesma graça de vida, para que não se interrompam as vossas orações. Amém? Pai, muito obrigado pela Tua palavra, confirma a Tua palavra em nossos corações. Ó Deus, aquilo que eu não puder falar pela minha pouca instrumentalidade, que o Teu Espírito Santo fale conosco nesta noite. Imprime no coração, na alma, no âmago do ser, a Tua palavra,
para que o teu nome seja glorificado em nome de Jesus. Amém. Assentai-vos, amados. Queridos, o texto em questão, como disse, este versículo, esta passagem, esse versículo bíblico, ele, na realidade, queridos, ele teria muitas coisas para nós comentarmos. Nós poderíamos, por exemplo, dizer aqui, a respeito desta expressão, na minha tradução diz, vós igualmente, isso nos faz entender neste texto do versículo 7, que este conselho petrino do apóstolo Pedro, ele não é apenas para o homem. Essa expressão igualmente quer dizer que tanto o marido quanto a mulher devem viver a vida comum do lar com discernimento. Então, este igualmente é algo apontando para os dois lados, é uma via de dois, é um caminho em dois sentidos, não é num sentido único. Ou seja, o homem tem que viver a vida comum do lar com discernimento e a mulher da mesma forma. Então, esse igualmente já dá um sermão para nós falarmos. Mas eu não vou me ater nisso aqui. Eu podia, por exemplo, pensar aqui na expressão quando Pedro fala de tratá-la com dignidade. Outra tradução traz como honra. Por quê? Porque o contexto feminino, na época de uma cultura helenista, uma cultura grega, a mulher não era tratada com dignidade. A mulher era tratada como um ser inferior. E como nós sabemos, pela história da igreja, a promiscuidade naquelas nações, povos dominados pela cultura grega e romana, era tão fortes que o homossexualismo era algo comum. Nós vemos em homens como a figura do grande conquistador Alexandre o Grande, todo mundo sabe a história dele, que ele tentou ter filhos e a sua esposa era apenas para tentar ter filhos e nenhuma delas conseguiu ter filhos, mas ele tinha um homem que era de fato o seu amor verdadeiro e todo o império o sabia. Era comum, a mulher era tratada como um ser inferior e para muitos gregos da época e até mesmo romanos, o relacionamento entre homem e mulher era estritamente para perpetuar a espécie. O honroso era homens estar se relacionando com outros homens. Veja a promiscuidade daquela época. Então, quando o apóstolo fala de tratar a mulher com dignidade, com honra, o apóstolo está trazendo a mulher ao seu real papel na sociedade, não como um ser inferior, de segunda categoria, mas alguém que faz parte do projeto divino, tanto da família como da redenção. Então é muito forte esse versículo, mas nós não vamos nos ater nele, só para mim não fugir muito deste viés, deste texto. Mas o que eu quero frisar com você é que esse texto declara, tem uma tradução que eu gosto também, que diz que o marido deve tratar a mulher, viver a vida comum do lar com entendimento, discernimento, entendimento tem a mesma conotação. Mas para que haja entendimento, o casal, a família, tem que se entender. Para que haja entendimento, tem que haver comunicação, diálogo, conversa. Então eu quero pensar este aspecto, eu quero pensar este princípio que está embutido neste texto, que está dentro deste contexto, para falar então sobre comunicação na família. Amados, a palavra comunicação, ela deriva do latim, quer dizer comunicar, e quer dizer partilhar, participar algo, tornar algo comum. Através da comunicação, os seres humanos, as pessoas, elas conseguem viver em sociedade. É impossível viver em sociedade sem comunicação, sem conversa, sem diálogo. E quando eu olho para este aspecto, eu penso lá no Gênesis. Eu penso no começo de tudo. E eu percebo uma coisa. Uma das coisas que ficou muito claro para mim quando eu estudava para falar sobre este tema, porque é fresquinho, nunca preguei este tema específico na minha igreja. Já falei sobre comunicação, assim, de forma aleatória, mas nunca tratei como vou tratar hoje esse texto. Amados, quando eu olho para a história
e eu olho lá para o Gênesis, eu vejo Deus orientando Adão, Deus se comunicando, declarando: não é bom que o homem esteja só, falei uma adjutora, alguém que esteja com ele, alguém para o auxiliar. A palavra grega quer dizer cercar, auxiliadora, aquela que cerca. A mulher é aquela que cerca o homem de cuidados, aquela que está ao redor, cuidando, cercando, auxiliando. Mas quando Deus fala a Adão, Deus declara para Adão: Adão, você pode comer de todos os frutos, de todas as árvores, porém não podes comer do fruto que está na árvore que está no meio do jardim. Dela não comereis. A serpente, que não era nada boba, como o próprio texto declara, a mais sagaz de todos os animais selváticos que o Senhor Deus tinha feito, está lá em Gênesis isso declarado, disse à mulher: é assim que Deus disse: não comereis de toda árvore do jardim? Respondeu a mulher: do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, disse Deus, dele não comereis, nem tocareis nele, para que não morrais. Então a serpente disse à mulher: é certo que não morrereis, porque Deus sabe que no dia que dele comerdes se abrirão os olhos, e como Deus sereis, e conhecedores do bem e do mal. Veja bem, a serpente, ela usa a comunicação que Deus fez para o homem. O homem, quando comunica à mulher, o telefone sem fio, Deus disse: olha, que não podia comer. A serpente, ela pega a palavra, como Satanás, ele é hábil nisso, ele distorce, e ele chega para a mulher: vem cá, então você não pode comer de nenhum fruto. Não, peraí, Deus não disse isso. Deus disse para o meu esposo que nós não podemos comer e nem tocar. Veja bem, Deus não falou que não podia tocar. Serpente, a própria mulher, por um problema, vamos dizer assim, um ruído de comunicação, uma má interpretação do que foi comunicado a ela, ela declarou: não pode nem tocar. Mas Deus não disse que não podia tocar. Deus disse que não podia comer. Mas veja bem, uma palavra acrescentada foi suficiente para levar todo um projeto de Deus à queda. Claro que Deus, em sua presciência, ele já sabia de tudo que iria acontecer, já tinha. Deus não tem plano B. Deus já tinha tudo elaborado. Deus já sabia. Mas veja bem que a queda se deu por quê? Por causa de um ruído na comunicação. Então, se nós pararmos para analisar nesse entendimento, nesta premissa, nesta compreensão, nós vamos ver que a questão da comunicação é muito mais importante do que pensamos. E por isso, da mesma forma, hoje, Satanás faz de tudo para causar ruídos, causar interferência. Eu sou da época em que tinha 2 ou 3 canais de televisão, e aí quando começava a ficar aquele chuvisqueiro, aí nós mexia na antena, né, nós colocávamos bombril. Alguém dessa? Não se manifeste que vai revelar a idade. Já vi um aqui rindo, já percebi, né, começou a rir, já manifestou, já deu para ver a idade do camarada, né? Então você nem cutuque a esposa aí para ninguém perceber a sua idade. E aí você pegava o bombrilzinho, né, irmão? Lembra, né? Bombrilzinho para sintonizar o canal. Por causa que ficava fora de sintonia. Aí você ouvia as notícias pela metade. Você não entendia bem, porque tinha ruído. Não estava bem sintonizado. Não estava havendo sintonia entre Adão e Eva. E quando ela tocou, não morreu, é óbvio, é lógico. Toquei, não morri, então vou comer porque não vou morrer. Mas isso dá um outro sermão que nos mostra que quando ela tocou, quando ela comeu, quando eles comeram, eles morreram imediatamente. Depois você pergunta para o seu pastor, ele vai preparar um sermão sobre isso para você. Morreu na hora. A morte espiritual, não era a morte física. Mas enfim, queridos, eu falei tudo isso para você entender a importância da comunicação. Porque, na realidade, o evangelho nada mais é do que as boas novas. O que é? Comunicação.
Queridos, nós olhamos na Bíblia e nós vemos Deus tentando desde sempre comunicar-se com o homem. Nós vemos Deus falando, e o povo lá, quando viu Deus falando no monte, o monte fumegava, tremia, aquela coisa toda, o povo apavorado chegaram: Moisés, por favor, não dá. Nós não aguentamos quando Deus fala, o monte treme, esse barulho todo. Não, faz o seguinte, Moisés, fala tu com Deus e nos transmite o que Deus quer que nós façamos. Mas era Deus tentando comunicar-se com o homem. E aí, então nós vemos o Evangelho, nós vemos João declarando que no princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, o Verbo era Deus, estava no princípio com Deus, e todas as coisas foram feitas por Ele, e nada sem Ele se fez. Então o Verbo fala de quê? Palavra. O Verbo fala de comunicação. E é tão interessante isso, queridos, que algumas traduções trazem a palavra, algumas traduções trazem, em vez de verbo, traz palavra. Mas palavra eu acho que foge um pouco do entendimento bíblico, porque é muito amplo. Verbo denota ação. Então, por exemplo, numa frase, se você tira o verbo de uma frase, de uma sentença, aquela frase fica sem sentido, aí não há comunicação, você não entende, né? Pastor Daniel tomou chimarrão. Aí você fala assim, pastor Daniel, aí você tira o verbo, tomou chimarrão. Tá, mas o que tem o pastor Daniel? O que ele fez? Você tira o verbo, a sentença não tem sentido, não há comunicação. Então, da mesma forma, o verbo fala de comunicação. O verbo traz sentido a uma sentença. O verbo traz sentido a uma frase. O verbo traz sentido à comunicação. O verbo de Deus traz sentido à vida do homem. É por isso que Ele se fez carne, habitou entre nós, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai, cheio de graça e de verdade. O Verbo, Ele tabernaculou, Ele se fez carne, montou o seu tabernáculo entre nós. Para quê? Para se comunicar. O projeto de Deus, a encarnação do Verbo, foi para que Deus pudesse se comunicar. Deus, o transcendente, o Deus das alturas, não conseguia se comunicar com o homem. Para que pudesse comunicar-se, foi necessário o Verbo se encarnar. A encarnação do Verbo tinha este detalhe, esta importância, esta missão: comunicar a salvação aos perdidos, comunicar uma nova vida. Louvado seja o nome do Senhor. Deus é comunicação. Olha o que diz Hebreus: havendo Deus outrora falado muitas vezes, de muitas maneiras aos pais pelos profetas, nestes últimos dias nos falou pelo Filho, a quem constituiu herdeiro de todas as coisas, pelo qual também fez o universo. Aleluia! A natureza é comunicação. Olha só Salmo 19: os céus proclamam a glória de Deus, e o firmamento anuncia a obra de suas mãos. Oh, aleluia! O ser humano é um ser social e foi criado para se comunicar. Comunicar-se é viver. Imagina você viver isolado numa ilha. Os irmãos me perdoem, não se escandalizem comigo, mas há muitos anos atrás, teve um filme, O Náufrago. O pessoal que é cinéfilo, que gosta de filme, vai lembrar. A história daquele homem que naufragou e ficou sozinho naquela ilha. E para esse homem não ficar louco, para ele não entrar na insanidade mental. Alguém já citou aí o nome dele, já peguei no ar aí. O camarada pega uma bola de vôlei, Wilson, e o cara falava com a bola de vôlei, para não romper os limiares da loucura, para não ficar insano, para não ficar louco. Ele fez uma atitude insana, louca, humanamente pensando, mas era uma defesa psicológica, para que ele não perdesse a sua sanidade. O homem precisa comunicar-se, e as mulheres muito mais. Eu não sei porque é o motivo do riso,
É muito importante pensarmos nisto, a importância da comunicação. Calcula-se que gastamos aproximadamente 70% do dia em alguma forma de comunicação, falando ou ouvindo, lendo ou escrevendo. 33% deste tempo é dedicado à conversação. Este elemento de nosso tempo torna-se muito importante, pois ele une as pessoas. Conversar, queridos, significa algo mais do que um mero intercâmbio de palavras ou informações. Mediante este ato, expressamos nossos sentimentos, transmitimos nossas emoções, esclarecemos nossos pensamentos, reforçamos ideias, estabelecemos contato com outras pessoas. É uma maneira agradável de passar o tempo, conhecer um ao outro, relaxar as tensões, expressar opiniões. Portanto, a função essencialmente básica da conversação não é simples transmissão de informações, mas o estabelecimento de um relacionamento com os outros. A qualidade desse relacionamento dependerá em grande medida a habilidade de cada pessoa em expressar-se verbalmente. Coisa tremenda. Amados, é algo muito importante. Quando você se relaciona, quando você conversa, você conhece esta pessoa. É por isso que quando se fala em cristianismo, nós temos que pensar que cristianismo, queridos, a palavra-chave de cristianismo é relacionamento. Deus é um Deus que relaciona-se. Jesus, ele se relaciona. O Espírito Santo se relaciona entre eles e entre nós, de forma intercambiável. Há esta comunicação, esta relação. Engana-se quem pensa que oração é apenas uma forma de adquirir alguma coisa de Deus. Oração é uma forma de se tornar mais favorecido por Deus, agraciado por Deus. Se você ora apenas com essa intenção, você não entendeu o que é vida com Deus. Oração não é apenas um checklist, uma lista de supermercado. Você chega diante de Deus e você chega lá com uma lista de pedidos, de solicitações para Deus. E aí alguns ainda fazem uma almofadinha abençoada, ungida. E aí você vai ali, Senhor, eu determino. Mas que isso, meu povo? Não é isso. Oração é relacionamento com Deus. Quanto mais você se relaciona com Deus, se comunica com Ele, mais Ele se revela a você, mais você conhece dEle. A oração não muda Deus, a oração muda você. É para isso que oramos, para nos relacionar com Deus. Há um tempo atrás, alguns anos atrás, o meu filho mais velho, já faz uns 5 anos, Caleb casou faz 5 anos já, amor. Meu filho mais velho casou, aí o meu filho mais saiu de casa, passei por um processo de libertação dos filhos. Aí meu filho mais novo, na mesma época, foi para o quartel em Santa Maria, e aí ficamos eu e a esposa em casa. Só que o seguinte, eu chegava em casa algumas vezes, chegava em casa ao meio-dia, e eu percebia ela pelos cantos chorando. E ela disfarçava o choro. E eu disse, o que houve, irmão? O que eu fiz? O que eu fiz dessa vez? Não é nada. O que houve? Ela, não foi nada. Mas eu percebia que estava acontecendo alguma coisa. E aí, então eu fui pesquisar. Comecei a estudar e descobri um fenômeno muito conhecido hoje, que é a chamada síndrome do ninho vazio, que é uma etapa em que o casamento, os casais, depois de um certo tempo de idade, os filhos casam e saem de casa e o ninho fica vazio. E é uma época problemática que nós começamos a perceber, casais com 25, 30 anos de casados, que os filhos vão embora e o casal se divorcia, se separam. Por quê? Porque o casal viveu 20 anos em função dos filhos. Os filhos vão embora, agora os dois são dois estranhos dentro de casa, por falta de comunicação.
Quem é você mesmo? Ah, eu sou a mãe dos teus filhos. Ah, tá. São dois estranhos dentro de casa. E nós conversamos sobre isso e nós começamos o processo inverso. Começamos a transformar aquele momento que estávamos só nós como casal, e nós começamos a transformar aquele momento no momento de nós estarmos cada vez mais juntos. Como diz a galera, de curtir, de estar mais juntos, de aproveitarmos mais o tempo. Quando meu filho voltou do quartel, um pouco menos de um ano depois, eu disse, cara, aluga uma casa, vai embora, rapaz, agora tá bom demais sozinho. A gente se acostumou a sentir, ô pai, quer que eu vá embora mesmo? Não, o pai está brincando, né? Mas por que muitos casais se veem desta maneira? Comunicação. Amados, agora eu vou começar a pregar, foi só a introdução. Eu queria que você pensasse comigo, o que tem roubado a comunicação na família? O que tem tirado a comunicação do lar? Uma das coisas é o excesso do consumismo, o comprar, o consumir, o ter em detrimento do ser. Isso tem tem roubado a comunicação na família. Eu sou do tempo que ou usava conga, ou quichute, e olhe lá. Ou bamba, é bamba, né? É bamba. Quando o camarada podia comprar uma Havaiana, era o seu fulano. E quando irmão Ademir, quando arrebentava a Havaiana, o tradicional preguinho, né? O preguinho, quem não botou o preguinho na Havaiana? Tempo bom. Tempo bom. Amados, esse consumismo exacerbado, veja bem, eu não sou contra, eu já fui, confesso que já fui. Mas eu não sou contra uma criança ter um celular hoje. Mas depende do propósito e a idade. O meu neto com um aninho, ele começou a conhecer esse troço aqui. Começou a alugar o da minha esposa. Ele é ninja nisso aqui. Tem 2 aninhos e pouco, 2 anos e 10 meses, mas desde 1 ano de idade ele já mexe no celular. E aí quando ele começou a falar, chegava assim, vó, o de correr, que é um joguinho, que é um cachorrinho que corre e pula, e ele tá tão maceteado, piá, que ele não faz, sabe o que ele faz? Ele vira o celular de cabeça para baixo e vai no sentido contrário, Ademir. Eu fico babando, o que é isso? Tem um joguinho da memória. A minha esposa coloca lá e o piá, pá. Eu nem tentei jogar aquilo porque a memória já está fraca mesmo. Mas, muito cuidado nesta hora. Hoje a criança nasce já e não há mais comunicação. Esse consumismo. Outra coisa que tem roubado os veículos de informação, como TV, hoje nem tanto, mas houve uma época que a televisão, e em alguns lugares ainda é um problema, porque aí o filho chega em casa da escola, o pai chega cansado, e aí ele senta na frente do televisor enquanto a mãe está colocando a mesa. Aí o filho, pai, olha aqui, pai, aqui, pai, ó pai, olha aqui. Para, guri, tô vendo agora o jornal do almoço, só um pouquinho, cala a boca, guri. Aí passa, aí o piá vem, ô pai, e agora, pai? Jornal hoje, só um pouquinho. O pai já tem que trabalhar, o pai tem que estar informado. E quando é a mamãe? Né? O piá chega ali, ó, a filhinha. Para, filha, só, a mãe tá vendo ali o jornal, ali, só um pouquinho. Tô vendo, como é que é? Tô vendo a Fátima. Tem uma receita nova. Gente, parece brincadeira, mas as prioridades estão invertidas. A televisão, que era um bicho de 7 cabeças, era o monstro da minha época, quando eu me converti, era pecado, era algo diabólico ter televisão. Até que eu entendi uma coisa séria, diziam para mim assim, irmão, a TV é do diabo. Olha, naquela época eu não tinha TV, mas agora quem comprou fui eu. Eu paguei, não foi o diabo que pagou, então é minha. Não é do diabo, se o diabo tem a dele, o problema é do diabo, agora a minha é minha. Agora, o controle, eu tenho que ter o domínio, o controle.
Eu tenho que saber o que eu posso, o que não posso ver. Mas todo este meio tem roubado as novelas. Gente, e eu vou mais além. Não é tanto hoje a questão da televisão. O que me preocupa é esse danado aqui, esse ordinário. É tão sério que uma escola lá, eu dou muita palestra nas escolas, em toda aquela região, e a coordenadora educacional me chamou para fazer uma palestra, disse, pastor, vai ter reunião de pais e eu preciso de uma palestra. Nós nunca fazemos, vai ser uma experiência nova, nós vamos trazer os pais para a reunião, antes da reunião, entrega dos boletins, que não é boletim, é outro nome que chama lá agora não é mais boletim. Os pareceres, viu? Vocês estão por dentro, as mamães estão por dentro. Os pareceres, que não é nem com nota mais, né? É barbada. O abençoado, para rodar adiante, tem que fazer muita força. Tem que querer rodar mesmo, senão não roda. Tem um jeitinho para o camarada passar. E ele disse, olha, pastor, o seguinte, a direção quer que o senhor faça uma palestra sobre família e redes sociais. Me deram 30 minutos, que se transformou em 40 e poucos. E aí eu comecei a pesquisar sobre isso. Já tem pesquisas que mostram, como por exemplo, feita num restaurante nos Estados Unidos, em que eles registraram 40% das pessoas que estavam no restaurante estavam o tempo inteiro conectados. Mesas inteiras em que estavam as pessoas sentadas, enquanto vinha a comida, as pessoas não conversavam, não dialogavam. Esses dias, numa reunião com a liderança, eu disse para o pessoal dos grupos lá, gente, não pensem que porque você tem lá no WhatsApp o grupo o grupo tal, da célula tal, que vocês estão tendo comunhão, porque todo dia manda uma mensagenzinha. O WhatsApp é uma ferramenta, mas não é comunhão. Nada substitui o olho no olho, o cara a cara, como é que está, meu irmão, que saudade, queridão. Nada substitui um telefonema, como é que está, irmão? Porque você não vem no culto domingo, o que é que houve? Não, agora a moda é o seguinte, um WhatsApp. Nada contra, eu tenho WhatsApp, gente. Tenho Facebook, tenho um monte de porcaria aí. Mas o pessoal daqui já sabe, eu tenho 2 horários que eu olho o WhatsApp. Se quiser falar comigo e for importante, se não for esses horários, não sou. Eu olho de manhã quando eu vou para o rádio, nós temos um programa de rádio às 7h30 da manhã até às 8h30, numa rádio comunitária que é ao lado da nossa igreja. É o horário que eu olho. E depois, meio-dia, dou uma olhadinha rápida em casa. De vez em quando lembro, dou uma olhadinha à noite para ver se tem algo importante. Eu não fico preso. Agora você fica conectado o tempo todo online. Você tá no trânsito, blip, 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 o tempo todo. Você está caminhando, conversando com uma pessoa, opa, o tempo todo, não há mais conversa. Está conversando com alguém, só um pouquinho, irmão. A gente está ficando insano, gente. Do nada, as pessoas estão, só um pouquinho. Amado, quando você estiver com a esposa, com o filho, queridos, por bondade, por amor de Jeová, desliga esse negócio. Para um pouquinho. Não, e se fosse só os jovens que estão nessa vibe, que estão nessa mania, não. É gente de cabeça branca que nem eu. Tem hora e momento para tudo, não é? Você não precisa ser alienado, mas não fique refém. Nós temos que aprender a otimizar o tempo. Facebook é o mesmo sistema. 2 horários que eu olho. 2 horários. E-mail. Às vezes o pessoal me liga, o secretário da convenção, pastor, o senhor recebeu a notícia da reunião? Que reunião? Pastor, mandei por e-mail. Perdeu o Playboy. O e-mail eu fico às vezes 15 dias sem olhar. E quando olho, tem nada importante, já deixo ali. Tem pessoas que são refém. Todo dia tem que olhar todos os e-mails. Eu concordo que você tem que se organizar, mas gente, você não pode ser refém das mídias sociais. Você não vive. Você não conversa, não dialoga. Então isso tem roubado a comunicação na família. O velho inimigo tem levantado um muro no seio, no meio da família. Os cônjuges, os filhos, pouco estão se comunicando. Isso leva a família à desagregação, à desintegração, por causa da falta de comunicação.
Éramos pastores numa cidade, missionários nós éramos. E numa madrugada fomos chamados para uma casa para tentar resolver o problema de um casal. O camarada estava já com as malas no carro para ir embora. Chegamos lá, na época eu não tinha carro, sabe, missionário, né? Aquela pendura abençoada. Deixamos os filhos, eram pequenos, deixamos eles trancados em casa, dormindo, e fomos na casa daquele casal. Chegando lá, o irmão, não, pastor, porque não adianta, não dá mais, não dá, porque não tem jeito. Eu disse, mano, já que eu vim até aqui, a tua esposa me tirou da minha casa, então não por mim, mas por amor a Jesus, mano, dá para tentar, não por amor a ela. Isso aqui está dizendo para mim parar. Eu botei, porque senão eu me passo mesmo, é verdade, gente. Por amor a Jesus, irmão, dá para conversar, dá para tentar. Pastor, eu vou conversar, mas não dá jeito. Para encurtar a história, gente, nós fizemos um acerto da seguinte maneira. Eu disse para ela assim, irmã, vou fazer um trato. Você vai falar tudo que tem para falar, ele vai te ouvir. Depois que você falar tudo, ele vai falar tudo e você vai ouvir. E fizemos assim. De quando em quando ele tentava, deixa ela falar. E assim foi. Depois que ela falou tudo, sabe o que ele falou? Mas amor, é isso que eu estou tentando falar para ti há um tempão e tu nunca me ouve. Porque eles começavam a falar e começavam a alterar a voz e começavam a gritar e davam em briga. Porque não havia comunicação. Porque a comunicação implica em você receber a mensagem, decodificar, interpretar, entender a mensagem. Senão não é comunicação. Não pense, porque você está falando com seu esposo, que ele está te entendendo. Você vai me perdoar de novo. Mas lá venho eu com as histórias da televisão, né? Tem um seriadinho que a gurizada gosta muito, eu via também, porque era muito engraçado. Bem família. Eu, a patroa e as crianças. Os piados diziam que eu era o Michael Kyle. O meu jeitão de Alberi. Tá lá o Michael Kyle lá vendo o futebol. Era basquete, sei lá. E a esposa desce. E começa a falar, e ele, sim, tá bom. Aí ela pega e sobe, e ele assim, o que ela disse mesmo? E continua ali. Aí vem uma outra cena, ela desce com as crianças tudo arrumadinha. Vamos, Michael, tu não te arrumou ainda. Se arrumar pra quê? Mas tu não lembra que hoje de manhã nós combinamos de jantar fora? E ele, eu não falei nada. Mas como naquela hora que tu estava vendo o jogo? Aí ele lembrou. Ele estava ouvindo, mas não estava entendendo nada. Não houve comunicação. Aí a esposa acha, mas amor, eu falei para ti. Queridos, a minha esposa já tem um jeito comigo. Ela sabe que eu sou disperso. Quando ela quer falar algo importante, ela, amor, olha aqui para mim, olha para mim. Tá me ouvindo? Não, agora tô. Aí ela fala. Porque senão, se eu estiver no celular, ou lendo alguma coisa, ou lendo um livro, e ela falar, eu já não entendi nada, só um pouquinho, repete tudo. Não há comunicação. Falar não quer dizer que houve comunicação. Então, como restaurar a comunicação na família? Eu tenho que acelerar, gente. Segundo ponto aqui, rapidinho. Primeiro, limpe os canais. Limpe. Ou seja, pare por um instante. Desliga a televisão, limpa os canais de comunicação. Desliga a televisão. Desliga o celular. Desliga. Se não quer desligar, então pelo menos, tire a Wi-Fi dele, desconecte-se. Se conecte com a esposa, com o filho. Tem que limpar o canal de comunicação. Se engana quem acha que está se comunicando, lendo uma mensagem no celular e falando ao mesmo tempo. Não está se comunicando, vai ter ruído. Vai chegar pela metade. Esse tempo eu preparei um estudo para a minha liderança, só para falar sobre comunicação entre a liderança. Aí o pastor diz uma coisa, eu lido, o pastor não falou. Mas como não? Foi comunicado, foi dito. Falta de comunicação gera problemas em todas as áreas. Temos que restaurar, limpe os canais. Entenda que isso é importante. É importante comunicar-se, é importante limpar os canais, é importante parar tudo para conversar, para dialogar, para comunicar-se. Veja que o texto em questão, ele fala assim, no finalzinho, para que não se interrompam as vossas orações. O problema quando o casal não está coabitando com entendimento, e aí esse entendimento vai longe,
entendendo todo o conteúdo, todo o bojo que inclui ser família, entendendo todo o aspecto do relacionamento conjugal. Se não há isto, entender a vida comum, entender toda a complexidade do que é um relacionamento conjugal, as orações são interrompidas. A oração não tem sentido. Você ora, mas o texto fala que não tem sentido algum. Se fosse uma prece só para casais, eu ia entrar mais fundo sobre a comunicação, num outro nível. Porque também é comunicação. O relacionamento íntimo comunica algo. Comunica o ser um só, o ser uma só carne. Comunica a esposa que ela é valorosa. Comunica ao esposo que ele é a pessoa que completa ela no nível da intimidade. O relacionamento conjugal comunica. Quando eu olho para minha esposa e elogio ela em público, quando eu prego sobre família, eu olho para minha esposa e eu digo na frente de todo mundo: esta mulher é a mulher mais linda do mundo. E ela é mesmo, para mim ela é. Quando eu olho para a igreja, eu digo: irmãos, a minha vida é um milagre. A minha mulher não orou nada, por isso casou comigo. E eu orei muito, por isso casei com ela. Se você olhar minhas fotos do casamento, você vai dizer assim: é verdade, pastor. O senhor era o bichinho da goiaba. Era pior. Esse ano eu decidi, eu e minha esposa, não irmos nas nossas férias. Nós só chegamos em Porto Alegre, visitamos algumas pessoas que moram mais perto e vamos para a praia. Esse ano nós rejeitamos 4 casas, Ademir. E que me disseram: pastor, o senhor só vai gastar gasolina, fica aqui uma semana com a gente. Eita, coisa boa. Uma era Jurerê Internacional, pastor. Eu disse não. Outra era em Floripa. Eu disse não vou. Torres, aqui pertinho também, que é maravilhoso. Morei lá, fui pastor ali. Também não quis. Por quê? Eu decidi com a minha esposa que esse ano nós íamos fazer um tour visitando meus familiares. Não parei desde que cheguei. Cheguei agora há pouco, estávamos no almoço com as minhas irmãs, meus cunhados, sobrinhos que eu nem lembrava que existia. Ontem à noite estava com um sobrinho que fazia 15 anos que eu não via. E para minha alegria descobri que o rapaz está indo na igreja, está se convertendo, está faceiro, tio, olha, se eu soubesse esse negócio de Jesus antes. Eu decidi investir esses 15 dias das minhas férias na minha família. Porque eu estou há 20 anos fora de Porto Alegre. Eu sou de Porto Alegre, estou há 20 anos fora. Só em Soledade pastorei há 10 anos, eu quis investir na família. Eu não estou falando para você algo que eu não estou vivendo. O relacionar-se comunica algo. Eu estou comunicando para os meus familiares, inclusive meus irmãos e minhas irmãs que não são convertidos ainda, como algumas irmãs minhas que não creem no Evangelho ainda, mas quando eu dou atenção para eles, eu estou comunicando que o meu Deus não me tirou deles, que o meu Deus quer usar a minha vida para abençoar eles. E hoje eu tenho um monte de sobrinhos que estão se convertendo e ganhando os pais. Falava para o Ademir quando vinha, tinha um cunhado meu que bebia tanto, ele era representante comercial, ele viajava pelo estado, e ele dizia para nós assim, olha, eu fui para Caxias e eu fui acompanhado. Tinha um capetinha do meu lado enquanto eu dirigia, e eu fui bêbado e voltei bêbado, mas eu não bati porque tinha um anjinho da guarda que estava comigo. Ele via demônios, ele viajava por todo o estado, acompanhado literalmente. Sabe o que aconteceu? O seu filho, Júnior, que é o Marcos Júnior, se converteu. Aí a mãe dele se converteu. A irmã se converteu. O cunhado se converteu. O meu cunhado agora também se converteu. Estávamos lá em família. E estava lá a minha família lá. E a maioria não é cristão. E o meu cunhado que bebia. Ele não bebia, ele comia com farinha. Ele estava lá tomando refrigerante. Sabe por quê? Porque toda vez que eu venho a Porto Alegre, eu visito esse pessoal. Mesmo quando eles não eram cristãos, a minha presença comunica algo. Sabe o que eles falam? Eles dizem assim, o mano é o pastor da família. Minha irmã pediu, está comigo lá, em Soledade, um sobrinho, que o Senhor já está trabalhando na vida dele, e logo, logo também se tornar um grande servo de Deus.
O estar em família comunica algo. O que você tem comunicado para a sua família? O que você comunica para os seus filhos quando você está em casa, mas está ausente? Você está de corpo presente, mas não está fisicamente, emocionalmente? Eu sou de uma família de beijoqueiros, e a igreja lá se tornou assim. O Ademir sabe, lá é um negócio de estar se beijando. Os jovens barbudos, agora a moda, essa gurizada é com os barbão, né? Ô pastor, e aí me beijam. Rapaz, vai fazer essa barba, tá me arranhando todo. Né? E a gente se abraça, a gente se cumprimenta, sem maldade. Para nós faz parte. Quando eu cheguei lá não era assim, mas hoje nós temos essa cultura familiar, de abraçar, de beijar. Não, eu estou falando de beijar homem, viu gente? Não se escandalize comigo. Não é que nem russo que beija na boca, não, né? Mas chegar no abraço e dar um beijo no rosto. Há anos atrás eu encontrei um dos meus irmãos, quando morava em Porto Alegre ainda. Encontrei na Rua dos Andradas, nós dois nos encontramos, eu de terno e gravata, trabalhava numa multinacional e ele também. Nos encontramos, mano, como é que tá? E abraçou, ele me deu um beijo, dei um beijo no rosto dele. E estamos ali no Andradas conversando, daqui a pouquinho eu percebi, isso há 20 e poucos anos atrás, né, eu estava em Porto Alegre ainda, pessoal passando assim, ó. Dois caras se beijando no meio da rua, né? Que é isso? Mas é a nossa cultura familiar. Então, quando eu chego em casa, eu vejo meus sobrinhos, meus irmãos, os jovens que casaram com as minhas sobrinhas, que hoje já são mães, e aqueles rapazes chegam e me abraçam e me beijam. Eu estou comunicando com o meu abraço algo. O que você comunica em casa? Ah, pastor, eu fui criado na moda antiga, esse negócio de homem abraçar homem. Eu até nem abraço muito meus filhos. O evangelho veio para trazer a cultura do reino de Deus. Não importa, eu sou alemão, não importa. Alles spricht Deutsch? Alguém fala alemão aí? Ah, eu sou alemão, eu conheci alemão, muitos alemães, que quando o evangelho entrou, eles abraçam, beijam, eles... Olha, porque o evangelho muda. Esse negócio, pastor, esse negócio aí, eu fui criado. Não importa como você foi criado, meu pai era alcoólatra. Mas eu fui criado num ambiente de amor, de carinho. E eu sei quanto é importante para o crescimento de um jovem, de uma família. Amados, no começo do casamento, eu era acostumado com a minha mamãe, que eu entrava para o banho e eu chegava correndo do trabalho para me arrumar para ir para a escola, eu ia largando a roupa no meio do caminho, entrava no banheiro e lá do banheiro começava a gritar: mãe, a toalha, mãe, as meias, mãe, né, também, né, para não dizer a parte baixa, né, é feio falar isso em público, está sendo gravado lá, né, pedia tudo, aí minha mãe ficava lá, e corria. Aí eu casei, gente, 18 anos. E aí o seguinte, eu entrei na mesma história. Entrava pro banheiro, tirava toda a roupa, entrava pro banheiro correndo, e lá do banheiro que começava a gritar: amor, esqueci o sabonete. Aí ela trazia o sabonete. Amor, a toalha. Amor, a minha camisa. Amor, a minha calça. E ela ficava lá. E assim foi um tempo. Até que ela resolveu se comunicar comigo. Ela se comunicou muito bem. Ela falou assim: amor, eu não sou a tua mãe. Ela se comunicou, porque eu pensei que era uma versão branca, uma versão italiana da minha mãe, afrodescendente. Eu pensei que era minha mãe, porque eu estava tratando como se fosse. Aí eu queria que ela fizesse igual a minha mamãe fazia. Ela disse: amor, não me custa eu pegar a tua roupa, mas faz o seguinte, diz assim: amor, me traz isso, eu arrumo tudo e levo para ti. Mas eu ficar indo e voltando, e a tradicional toalha molhada em cima da cama? Só eu faço. Ninguém faz isso, pastor. Nenhum marido faz isso. Os maridos aqui são muito bem preparados, eles não fazem isso, não. Isso era eu que fazia 25 anos atrás. Imagina, ela juntando roupa o dia inteiro. 25 anos, 365 dias por ano. Se fizer um cálculo, olha, imagina a ginástica dela em 25 anos, né? Juntando coisa. Ela se comunicou, amor. Vamos se organizar aí, não é bem assim. Você acha que meu casamento duraria 25 anos se nós não nos comunicássemos devidamente? Não dura. Tem casamentos, tem famílias destruídas, não por falta de amor, mas de comunicação. Eu podia falar sobre Absalão, um exemplo típico.
Você conhece a história. Absalão, indignado com seu irmão, que havia cometido aquele erro trágico, havia violentado a própria irmã. Absalão ficou indignado, chegou para Davi, falou: ô pai, que negócio é esse? E o pai: pois é, não fez nada. O que Davi comunicou com isso? Qual é a mensagem que ele transmitiu para Absalão? Você sabe o final trágico, tudo que aconteceu, e depois o próprio Absalão preparou um exército para tomar o trono de Davi. Qual foi o problema? Comunicação, gente. Comunicação. Famílias sendo destruídas, não por falta de amor, porque Davi fugiu para não matar o filho. Abandonou o trono, foi para o deserto. Você acha que ele não amava? Amava. Mas faltou comunicação. Famílias em que o filho é adolescente, está naquela fase complicada, hormônios, escola, aí entra na época da faculdade, e toda essa questão da pressão que o jovem está vivendo, aí o filho chega em casa, ele não se comunica. Como dizia o velho guerreiro, quem não se comunica se trumbica. Ele não se comunica, ele só quer bater, cobrar e xingar. Porque no meu tempo eu sei, eu também sou do seu tempo, meu querido. Mas tem que haver comunicação, conversar. Quanto tempo você não coloca o seu filho ou a sua filha, talvez no seu carro para dar uma volta? Ou quanto tempo você não para e vai tomar um sorvete só com o filho ou só com a filha? Vai ouvir o coração da filha. Vai ouvir as aflições dela. Vai ouvir. Você acha que eu sou perfeito? Não, eu também falhei muito como pai muitas vezes por causa do ministério. Muitas vezes eu correndo, resolvendo o problema dos outros e às vezes não cuidava às vezes de conversar com os filhos. Graças a Deus que em tempo hábil eu me dei conta. Me dei conta. Comunicação, gente. Precisa haver um tratamento de Deus nessa área. Outra coisa muito séria que aconteceu conosco. Eu não entendia um princípio do que nós chamamos, quem já fez o curso Casados para Sempre, sabe do que eu vou falar, do princípio do ministério uma só carne. Quando casamos somos uma só carne, não tem mais meu salário, teu salário, tudo é nosso. Quando eu casei eu era machista, num contexto de uma igreja muito radical em termos de costumes, em que a mulher literalmente não tinha voz alguma. A minha esposa nunca sabia quanto eu ganhava. E na época que eu mais ganhei dinheiro, a minha esposa nunca soube o valor do meu salário. Eu perguntava quanto ela precisava, eu dava o dinheiro para ela, mas ela não sabia, não partilhava das minhas decisões. Fiz compras sem consultar ela, comprei carro sem falar com ela, fiz um monte de besteira. Comprei uma casa pré-fabricada na época que era caríssima, era um sonho de consumo, tínhamos um terreno para construir. Aí depois, por influência de alguém, fui lá e desfiz o negócio. Ela disse: amor, não faz isso, amor. Já está feito o negócio, está tudo pronto. Daqui pouquinho vão fazer a casa, vai ter aí a nossa casa. Sabe o que aconteceu? Quando fui fazer o negócio da madeireira, tinha as letrinhas lá que ninguém vê no contrato. O dono da madeireira me devolveu o dinheiro pedalado, parcelado. Eu paguei à vista, ele me deu parcelado. Quando eu recebi todo o dinheiro, já não dava para mais nada. Perdi a casa. Por quê? Não me comunicava. Até que eu entendi esse detalhe. E quando eu passei a sentar com a minha esposa e nós partilharmos das decisões da economia doméstica, de como nós resolvemos as nossas questões financeiras, nós começamos a prosperar. Porque nós começamos a nos comunicar. Não quebra esse princípio, varão. Outra coisa, às vezes a esposa ganha mais que o esposo. É meu salário, viu? Com o meu eu pago isso, isso e aquilo, e você paga. Está errado. Você pode não gostar do que eu estou dizendo para você, mas está errado. Não é o salário de um e de outro, é de ambos. Qual é a nossa renda familiar? Eu ganho tanto, e você tanto, então a nossa renda é X. Muitos casamentos estão sofrendo, muitos casais, muitas famílias estão sofrendo financeiramente por falta de comunicação nesta área. Olha que é profundo, gente.
Aí a mulher está com o cartão estourado, o marido também. Se os dois unissem forças, os dois estariam bem. A minha esposa ela tem todos os meus cartões de crédito, eu tenho o meu e ela tem o dela. Ela controla a nossa conta bancária, a maior prova de amor, gente. A nossa conta bancária é conjunta, viu? Tanto ela assina como eu. Então, isso é uma prova de amor tremenda. Ela me auxilia nesta área da economia familiar. Muitos casamentos estão sofrendo por isso. Pare e pense. Nem tudo é o diabo. Nem tudo é a crise. Nem tudo é o capeta, nem tudo é Deus. Às vezes é você que é um mau administrador, não está sendo um bom mordomo de Cristo. Pastor, o que preciso então fazer para haver uma boa comunicação? Vamos acelerar aqui, gente. Seja um bom ouvinte. Pare para ouvir. Você tem 2 ouvidos e uma boca só. Você sabe por quê? Para falar menos e ouvir mais. Seja atencioso à sua esposa, ao seu esposo. Não fique jogando na cara os erros do passado. Não fique trazendo toda vez que tem uma conversa. Ah, mas aquela vez tu comprou aquele carro, viu? Tu não me viu, nós não conversamos. Tu viu o que o pastor disse lá hoje? Viu, ó, vai chegar em casa agora, você vai chegar em casa depois do culto. Viu o que o pastor disse lá, viu? Tu comprou aquele carro, não falou comigo, viu no que deu? Estava clonado, deu problema no motor, viu? Bem feito, não falou comigo. Não faz isso, irmã, por favor. Não faz que nem o irmão que fez o curso conosco lá, e ele contou que um outro rapaz que tinha feito o curso, aprenderam a questão do princípio de orar juntos. Aí ele entrava no quarto para orar com a esposa, e a esposa orava assim, na frente do esposo, os dois ajoelhados um lado do outro. E a esposa dizia assim: Senhor, abençoa meu marido, muda o coração desse traste, desse relaxado. E o homem ali ouvindo. E ela orava por ele, e aí ele orava por ela depois: Senhor, muda o coração dessa mulher que é uma jararaca. O DNA da mãe está grudado nela, Senhor. Converte o coração. Imagina, eles iam orar e dava pauleira. Não faça isso. Fala para Jesus. Conta para Jesus onde é a tua dor. Ele é o remédio. Confia no Senhor, dizia um corinho. Amados, esteja atento para isso. Seja cortês. Olho no olho. Quando for conversar com seu filho, com a sua filha, olho no olho. Filhinho, vem cá, meu amor, para um pouquinho. Larga o celular um pouquinho, filhinho. Só um pouquinho. Ah, pai, já. Não, pode falar, pai, pode falar. O que foi, pai? Pode falar, pai, eu estou atento, pai. Não, faça favor, filho, para um pouquinho. Larga o celular um pouco, vamos conversar. Como é que você está? Eu fazia palestra nas escolas sobre bullying. Fui o primeiro a falar sobre o tema lá naquela região, há 10 anos atrás, quando ninguém falava. Em todas as escolas eu trabalhei essa temática. E até que eu descobri que o meu filho estava sofrendo bullying na escola. Por ele ser crente, por ser filho de pastor, zombavam dele. Porque ele não queria ficar com as menininhas. Porque ele não queria se aproveitar. Ele mantinha um padrão cristão. E aí passou por dificuldade no começo. Até que a gente percebeu e começamos a conversar. E ele abriu o coração. Deus trabalhou na vida dele. Graças a Deus hoje ele é casado, é uma bênção. Amados, comunicação, olho no olho. Sua filha, você acha que a sua filha, talvez por não falar para você, está tudo bem? O silêncio está comunicando alguma coisa, meu amigo. O silêncio também fala. Quando há silêncio demais, quando não há diálogo, quando não há conversa, está comunicando que há problema. Pare, ore, lute pela sua família, meu irmão. Falar com brandura, com mansidão, falar com clareza, fazer-se entender. Compartilhe com seus filhos, conte suas derrotas, fracassos, dúvidas, necessidades. Jesus fez isto. Não seja um pai que só mostre flores, rosas, arco-íris. Mostre para os seus filhos que a vida é dura para quem é mole. Muitos pais, porque sofreram no passado, querem super proteger os filhos e não deixam eles ralar os joelhos.
simbolicamente falando. Não deixam eles sentir o peso da responsabilidade. Não faça isso. Isso não é amor. Não faça como Davi, que se omitiu como pai e colheu frutos amargos. Comunique-se, converse. Se coloque em pé, queridos. Tenha Jesus como modelo. Ninguém comunicou-se tanto e tão bem como Jesus. Ele se comunicava com todo tipo de classes, de pessoas, de culturas. Querido, sem comunicação a família perece. A família perde o sentido. Mas eu quero desafiar você nesta noite a olhar para a sua família, para a sua esposa, para os seus filhos. Ah, pastor, mas o meu pai era bruto. Meu pai era isso, e por isso eu sou assim, eu sou bloqueado. Eu tenho dificuldade de abraçar. Eu tenho dificuldade de abraçar. Ah, irmãos, eu converso com homens que quando ouvem o meu testemunho dizem: olha, pastor, eu tenho dificuldade. Eu queria poder fazer que nem o senhor, que abraça os filhos, que beija, está juntos. Eu lembro que o meu pai, apesar de não ser um cristão, eu lembro das vezes que ele me colocou no colo. Contava as mesmas histórias antigas do Pedro Malazares. Mas era um tempo precioso para nós quando criança. Porque o meu pai, mesmo não tendo Jesus na época, ele morreu salvo. Ganhei ele para Jesus. Se batizou, foi batizado no Espírito Santo, morreu cheio da glória de Deus. Mas quando eu lembro do meu pai, que mesmo na sua pouca compreensão, mesmo sendo duro, enérgico, eu lembro das vezes que as atitudes dele comunicaram coisas muito fortes para mim. Ontem eu lembrava com a minha sobrinha e com a minha esposa. Eu tinha menos de 6 anos, com certeza. Minha mãe trabalhava como empregada doméstica. Meu pai estava desempregado. Meu pai conseguiu, não era nem a abobrinha, descobri ontem, um mamãozinho verde no pátio ao lado da nossa casa. Lavou, cortou e fez com água e sal aquele mamãozinho verde. E aquela foi a nossa refeição. Eu lembro como se fosse hoje, o meu pai de pé ao meu lado, nós sentados comendo aquela comida, água e sal. Eu olhei para meu pai e disse: pai, o senhor não vai comer, pai? E o pai disse assim: filho, o pai não está com fome, comam vocês. Vai comer depois, pai não está com fome. Eu era uma criança, mas aquilo marcou a minha alma, porque eu lembro que mesmo na minha infância, no meu pouco entendimento, eu compreendi que o meu pai não comeu para sobrar mais para nós. Aquela atitude do meu pai me comunicou algo, que apesar de ser um homem bruto muitas vezes, ele nos amava. O que você tem comunicado para o seu filho? Eu quero pedir permissão do pastor para nós orarmos, para não dar muito tumulto, que o tempo já estourou. Se o pai, se a mãe, se a família está aí, procure a sua família aí. Se você pode, se está perto, sai do seu lugar. Você jovem, se o pai está aqui, se a mãe está aqui, procure ele agora, rapidinho, o tempo é curto, abrace ele, nós vamos orar juntos. O Espírito de Deus está neste lugar. Leriande conde fleste conde remache, rebadaramande conde fa suramande ramashodere, triplaste onde flasse conde nebiasu. O Espírito Santo está falando no meu coração. E Satanás tem levantado barreiras para destruir famílias neste lugar. E diz mais o Senhor:
Não é por falta de amor, mas por falta de comunicação. Mas nesta noite o Senhor quer levantar você, meu irmão, minha irmã, como um vaso poderoso,